Escravidão na Roma Antiga, a jornada para a liberdade. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. No vídeo imperdível de hoje falaremos sobre a escravidão na Roma Antiga. Como era ser um escravo romano? Vamos descobrir as duras realidades da escravidão na Roma Antiga e as rotas para a liberdade para poucos sortudos. A sociedade romana era estruturada de acordo com a classe e a riqueza. Seu sistema hierárquico via a classe senatorial e aristocrática no topo da pirâmide social. No meio estavam os cavaleiros, os plebeus e os libertos, nessa ordem. Aqueles com status social mais baixo eram os escravos. Muitos escravos romanos viveram vidas de crueldade inimaginável. Afinal, a lei romana designava escravos como propriedade, não pessoas. Mas a escravidão na Roma Antiga sustentava muito do sucesso da sociedade, e os cidadãos livres de Roma eram, na verdade, fortemente dependentes de escravos para que seu mundo funcionasse de forma eficaz. Um grande número de escravos foi negociado em todo o Império, desde a Grã-Bretanha, no norte, até a Síria, no leste. No início da Era Imperial, acredita-se que a proporção de escravos para pessoas nascidas livres na cidade de Roma era de 3:1. A posse de escravos era comum para aqueles no topo da sociedade. Plutarco nos conta que o cônsul republicano Marcus Licinius Crassus possuía tantos escravos que tinha 500 apenas para adquirir e reconstruir propriedades. Mas também não era incomum que plebeus, assim como ex-escravos, também possuíssem alguns escravos. A posse de escravos era um sinal de status e riqueza que quase todos na Roma Antiga aspiravam. Evidências da escravidão na Roma Antiga. A literatura romana, fontes epigráficas e achados arqueológicos nos fornecem informações sobre a escravidão na Roma Antiga. As cartas de Plínio, o Jovem, em particular, fornecem excelente material de referência sobre a escravidão. Mas também há limitações óbvias ao trabalho escrito produzido por membros da elite da sociedade romana. Muitos, como Plínio, eram propensos à idealização. Infelizmente, não há literatura sobrevivente escrita do ponto de vista de alguém realmente vivendo a vida de um escravo romano. As inscrições de epitáfios, como veremos, fornecem algumas evidências excelentes para as relações entre escravos, ex-escravos e antigos senhores. As escavações arqueológicas dos domínios dos escravos também são muito informativas. Por exemplo, os restos de anfiteatros, as arenas onde lutavam escravos gladiadores e prisioneiros de guerra, estende-se desde a antiga Grã-Bretanha até a Turquia. Eles servem como um lembrete gritante de quão extensa a servidão forçada no Império Romano realmente era. A vida de um escravo na Roma Antiga. Havia uma série de rotas para a escravidão na Roma Antiga. Uma das mais comuns era ser prisioneiro de guerra. A expansão do Império Romano do século II a.C. ao século II d.C. viu muitos milhares de pessoas conquistadas forçadas à servidão. Algumas pessoas foram vendidas como escravas. Isso pode ser por uma série de razões. A pirataria era comum no antigo Mediterrâneo e além. Aqueles capturados por piratas eram então vendidos como pilhagem. As pessoas que não pudessem pagar suas dívidas poderiam acabar se vendendo como escravas em troca de pagamento. Finalmente, haviam aqueles que tiveram a infelicidade de nascer na escravidão. As mães escravas eram obrigadas a entregar seus filhos aos donos logo após o nascimento. Também não era incomum que os proprietários de escravos encorajassem as relações entre os escravos para aumentar o seu número. Havia muitos tipos diferentes de escravos e eles podiam ser encontrados em todas as esferas da vida na Roma Antiga.
Escravos domésticos eram talvez os mais comuns. Alguns eram educados ou altamente qualificados e, portanto, muito procurados. Tutores de crianças, cozinheiros especializados e até cabeleireiros podiam cobrar preços altos. O sucesso da vida urbana dependiam de um exército de escravos. Muitos trabalhavam em cargos cívicos, em bibliotecas e banhos públicos, e também em cargos administrativos do governo, muitas vezes ao lado de plebeus nascidos livres. No outro extremo do espectro estavam as prostitutas que trabalhavam sob o olhar atento de violentos donos de bordéis. Muitos escravos foram submetidos a vidas de trabalho manual. Alguns ajudaram a administrar as propriedades rurais de ricos proprietários de terras, enquanto outros suportaram o terrível mundo das minas, muitas vezes cavando em busca de ouro e prata preciosos. Aqui, as condições incrivelmente duras significavam que as perspectivas de vida poderiam ser tão baixas quanto alguns meses. Escravos romanos e seus senhores. A escravidão na Roma Antiga estava sujeita a várias leis, principalmente elaboradas em favor de mestres em vez de escravos. Os donos de escravos tinham domínio legal sobre seus escravos, o que essencialmente equivalia ao poder de vida e morte. Alguns escravos tentavam resistir à servidão e fugiam ou atacavam seus senhores. As punições para quem fosse pego eram muito duras. Se um escravo atacasse ou assassinasse um mestre, não apenas o perpetrador, mas toda a família de escravo poderia ser executada. Era indiscutivelmente do interesse de um senhor tratar seus escravos de forma justa e provavelmente descobriu que isso resultava em uma forma de trabalho mais produtiva. Isso não quer dizer que os escravos romanos levavam uma vida feliz, mas às vezes eram concedidos benefícios como uma pequena mesada, peculium. Plínio nos conta que ele permitiu até mesmo pactos informais de casamento e testamentos. Alguns escravos desenvolveram relações estreitas com seus senhores, baseadas no respeito mútuo, incluindo, por exemplo, o famoso orador e político Cícero e seu secretário pessoal Tiro. O trecho a seguir foi extraído de uma carta enviada pelo irmão de Cícero ao próprio Cícero ao saber que Tiro seria libertado. Isso destaca o carinho genuíno por Tiro em toda a família. Estou verdadeiramente grato pelo que fizeste em relação a Tiro, ao julgares o seu estatuto anterior inferior ao que merecia e ao preferires que o tivéssemos como amigo em vez de escravo. Gladiadores, os escravos das celebridades. Devido à sua posição no centro do entretenimento e da adulação pública, talvez seja fácil esquecer que a maioria dos gladiadores também eram escravos. Prisioneiros de guerra e criminosos condenados eram frequentemente forçados a se tornar gladiadores, se tivessem os requisitos físicos. Esses homens passavam a viver e treinar em uma escola de combate chamado Ludus, sob a orientação de um treinador especializado, muitas vezes ele próprio um ex-gladiador, chamado lanista. Muitos lutaram até a morte em anfiteatros, sob o olhar de grandes multidões, embora seja um mito que um gladiador morria em cada luta. Os gladiadores eram mercadorias muito caras e sua popularidade com a multidão muitas vezes significava que eles eram poupados da morte. Talvez seja um passo longe demais dizer que os gladiadores eram como representantes glamourosos da escravidão na Roma Antiga, mas alguns se tornaram muito conhecidos e viveram suas vidas sob os holofotes. Fontes antigas nos dizem que algumas mulheres gostavam muito de gladiadores. Pequenos potes de areia embebidos de suor eram até vendidos fora dos anfiteatros como afrodisíaco. Um gladiador particularmente bem-sucedido às vezes podia ganhar sua liberdade, a critério do lanista. Se concedido, ele receberia uma espada de madeira chamada rudis,
como símbolo de sua liberdade. Um exemplo de tal homem foi o gladiador Flama, cujo epitáfio sobrevive até hoje. A inscrição nos diz que ele recebeu os rudes 4 vezes. No entanto, todas as vezes ele voltou a trabalhar como gladiador. Talvez uma vida de fama às vezes fosse atraente demais para resistir. Rotas para sair da escravidão na Roma Antiga. Quando uma pessoa era libertada da escravidão na Roma Antiga, isso envolvia um processo chamado manumissão. Havia vários métodos diferentes de alforria. Uma das mais comuns era por meio de uma cerimônia realizada na presença de um magistrado. Aqui o escravo se ajoelhava diante do magistrado e era tocado com uma vara no ombro. Em seguida recebia o pileus, um chapéu macio de formato cônico que servia como símbolo de sua liberdade. Muitos escravos também foram libertados como condições da vontade de seus senhores. Outros foram simplesmente declarados livres por seus mestres e então autorizados a se registrar formalmente como cidadãos. As escravas também podiam ser libertas casando-se com seus senhores. Isso normalmente era feito para permitir que qualquer filho subsequente nascesse como cidadão livre. Finalmente, houve aqueles que se compraram da escravidão, mas isso era menos comum. Libertos e libertas na Roma Antiga. Os libertos e as libertas na Roma Antiga detinham o status legal de libertus e liberta, respectivamente. Eles foram autorizados a se tornar cidadãos, mas com certas restrições. Mais notavelmente, eles não podiam ocupar cargos importantes em cargos públicos, nem se inscrever no serviço militar. Uma vantagem importante, porém, era que seus filhos se tornariam cidadãos romanos plenos. A relação entre ex-escravos e seus antigos senhores era um dos pilares da sociedade romana. Este era um sistema de patrocínio que envolvia uma série de benefícios e obrigações mútuos. Esperava-se que os libertos visitassem seus antigos mestres todas as manhãs e realizassem várias tarefas administrativas. Eles também ajudaram na angariação de votos se seus mestres estivessem concorrendo a um cargo público. Alguns libertos dirigiram pequenos negócios em nome de seus antigos donos. Por outro lado, o padroeiro era obrigado a fornecer dinheiro ou comida para ajudar seu ex-escravo e sua família. Eles também costumavam apresentá-los a contatos comerciais e redes comerciais. A maioria dos libertos trabalhava no comércio ou artesanato urbano, montando pequenos negócios com base em suas habilidades. Alguns ficaram muito ricos como resultado do sucesso de seus negócios, como o padeiro Eurísaces, cuja vasta tumba é retratada. A escravidão na Roma Antiga carregava um estigma que os libertos achavam difícil de se livrar. Os nascidos livres costumavam ver os ex-escravos como socialmente inferiores e vulgares. A literatura latina nos fornece alguns exemplos interessantes do estereótipo muito difamado do liberto incivilizado. O Satyricon, um romance de Petronius, apresenta um liberto extremamente rico chamado Trimálcio. Trimálcio faz de tudo para se parecer educado e culto para seus convidados nascidos livres, com pouco sucesso. A zombaria de Petrônio só serve para aprofundar a perseguição social ao ex-escravo. A certa altura, o narrador nascido livre descreve com altivez sua experiência no jantar de Trimálcio, como mais uma comédia musical do que um jantar respeitável. Muitas centenas de inscrições dedicatórias envolvendo escravos, ex-escravos e mestres sobreviveram até hoje. Essas inscrições fornecem evidências vitais em primeira mão da vida após a escravidão na Roma Antiga. Eles também revelam alguns detalhes fascinantes sobre jornadas individuais da escravidão à liberdade. A inscrição do epitáfio é dedicada a Lúcio Antitussáculos e sua esposa Antistia Plútia, por seus libertos Rufus e Antus.
A inscrição afirma que Rufus e Antus pagaram pela inscrição com seus próprios fundos, e isso em si é uma marca pungente do vínculo formado entre mestre e ex-escravo. Mas também aprendemos com a inscrição que Plútia era uma mulher liberta e ex-escrava de Antisto. Isso mostra que Plútia saiu de uma vida de escravidão para se tornar esposa de um rico cidadão nascido livre, com escravos e libertos. O legado da escravidão na Roma Antiga. A escravidão na Roma Antiga era sem dúvida um aspecto abominável na sociedade romana pelos padrões de hoje. Mas para os romanos, pelo menos para os nascidos livres, era inteiramente normal e aceito como parte necessária da vida diária. A escravidão, nos chamados países ocidentais civilizados, não se tornou ilegal até o século XIX. Apesar disso, ainda existem hoje em muitos países do mundo em várias formas. A escravidão na Roma Antiga provavelmente levou a muito mais séculos de servidão forçada, cruelmente imposta por um ser humano sobre o outro. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses fatos da escravidão na Roma Antiga? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!